Alô pessoal, bonzão ter vocês aqui na Polis de novo. É sempre muito bom receber vocês aqui. Isso aqui anima. Você tem acompanhado a gente? Está chegando agora o Enem, a gente está procurando aqui soltar uns vídeos relacionados com essa parte de humanas, estamos soltando uns vídeos aí relacionados com redação, dando as dicas de redação, dicas de argumentação. Então você não deixa de seguir a gente, acompanha, compartilha com os seus amigos, tá? Faça uma revisão aqui na página da Polis, faça uma revisão geral de conteúdos com os nossos vídeos e com os nossos textos também. Você precisa acompanhar os textos. Tá? E por falar em Enem, a gente vai com uma rapidinha aqui de história. Tá? O assunto é renascimento. A gente recebeu aqui um pedido para fazer um comentário, um videozinho sobre renascimento cultural, que também é conhecido como movimento humanista, como humanismo. O que foi o Renascimento? O Renascimento ele foi um movimento cultural, um movimento artístico, um movimento literário, um movimento científico, que teve início lá na Itália, né? Mais ou menos por volta do século XIV, século XV, atingiu o apogeu aí entre os séculos XV e XVI. O movimento renascentista ele teve esse nome porque para muitos dos participantes do movimento renascentista, ele teria representado um renascer da cultura. Primeiro, o renascer da cultura em relação à Idade Média, que tem a fama aí de ter sido um período de trevas na história, digamos, da cultura universal. A gente já falou sobre essa questão aí de chamar a Idade Média de Idade das Trevas. A gente viu que a coisa não é bem assim. Tá? Mas os renascentistas não, os artistas intelectuais, cientistas do Renascimento, se referiam ao período anterior à Idade Média como um período em que a cultura, de um modo geral, as artes, de um modo geral, estiveram assim meio que adormecidas, mortas, e teriam então ressuscitado com o humanismo, com o movimento renascentista. Então, por isso, ele tem esse nome, segundo alguns historiadores. Para outros, a denominação Renascimento se deve ao fato de que a cultura antiga, a cultura greco-romana, a cultura clássica, exerceu uma forte influência sobre, principalmente, os pintores renascentistas, os escritores renascentistas, que buscaram inspiração nos clássicos gregos, nos clássicos romanos. Isso vale tanto para a literatura, como para a pintura, como para a escultura. Mas o que importa para nós é assim, o significado do Renascimento, do ponto de vista histórico. O Renascimento cultural ele representou uma transição da cultura medieval para a cultura moderna. O século XV foi um período, a gente já falou sobre isso aqui, um período de transição política, transição econômica, transição religiosa e transição também cultural, uma transição de mentalidades. O homem europeu, ele começou, a sociedade europeia, ela começou a pensar de uma maneira diferente, a partir do advento do capitalismo. Houve uma mudança na mentalidade, e essa mudança se refletiu no campo cultural, no campo artístico, no campo intelectual, no campo científico, através do movimento renascentista. Quais foram os fundamentos do movimento renascentista? Foram três. Primeiro, o racionalismo, ou seja, a busca de explicações racionais para todos os fenômenos que envolviam o homem. Até então, as explicações que prevaleciam eram as explicações de natureza teocêntrica, as explicações religiosas. O homem do Renascimento, o intelectual do Renascimento, o artista renascentista, ele primava pelo racionalismo, queria explicações lógicas para todos os fenômenos, o porquê das coisas. Não uma explicação baseada na fé, mas sim uma explicação baseada na razão, na ciência, na experimentação. Esse é o primeiro fundamento. O segundo é o humanismo. O segundo fundamento foi o humanismo.
Ou seja, é a valorização do ser humano, do homem, como centro das preocupações. E não mais a fé, não mais a religião seria o centro das preocupações humanas. Tá? Então, a valorização do homem, o humanismo. Tá? Não que houvesse um abandono da fé, muito pelo contrário. Os pensadores renascentistas, os intelectuais, artistas renascentistas, eles tinham uma concepção diferente da fé, diferente da igreja, diferente da fé. Não aquela concepção medieval, não aquela igreja que punia, não aquela igreja que castigava, né? Eles tinham uma concepção diferente. Então, o fato deles colocarem o homem como centro das preocupações não significou necessariamente o abandono da fé, mas apenas uma nova visão da fé. Tanto é que muitos apoiadores do movimento renascentista, muitos mecenas, como se chamavam, né, aqueles homens ricos, pessoas ricas que apoiavam o movimento renascentista, eles encomendaram obras religiosas. Nós temos obras clássicas na pintura, na escultura, que são obras que retratam cenas religiosas. Tá? E, finalmente, o terceiro princípio, o fundamento aí do movimento renascentista foi o individualismo. Né? O individualismo no sentido de que, a partir desse movimento renascentista, houve uma maior liberdade de expressão individual. Os artistas, os intelectuais, os pensadores, os poetas, eles puderam se expressar de maneira mais livre. Né? O individualismo aqui é no sentido de liberdade de expressão individual. Uma coisa bem contrária àquela massificação imposta pela igreja durante a Idade Média. Né? O homem medieval ele tinha que pensar, agir e falar como a igreja determinava. Tá? Mas aí a gente está falando de um momento, a partir do século XV, em que esse poder temporal da igreja já havia passado por um processo de desgaste devido aos movimentos de reformas religiosas. Tá? Então esses foram os fundamentos. E finalmente, assim, aqui fatores contribuíram para o êxito do movimento renascentista, do movimento humanista. Tá? Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, o apoio da burguesia, uma classe social emergente, formada por homens ricos, mercadores, financistas, banqueiros, né, que estavam dispostos a patrocinar artistas que difundissem uma nova mentalidade adequada à realidade do mundo capitalista. Né? Uma nova mentalidade liberta daqueles dogmas, daquelas imposições existentes durante toda a Idade Média. Então, o apoio desses burgueses, desses mecenas, foi fundamental para o êxito do movimento. Em segundo lugar, destacar aqui, evidentemente, a invenção da imprensa. A gente sabe que a imprensa foi inventada por um alemão chamado Johann Gutenberg, que criou a reprodução de textos a partir da utilização de tipos de metal móveis. Né? Ou seja, houve uma maior possibilidade de imprimir cópias de textos. Isso foi fundamental para o renascimento literário e para o renascimento científico, os textos científicos. Então o livro ele passou a ser uma coisa mais acessível do que foi até aquele momento. Então a invenção da imprensa foi um segundo fator fundamental. Em terceiro, eu citaria aí, evidentemente, o movimento de reformas religiosas que jogou por terra, acabou com aquela censura, aquele controle rigoroso que a Inquisição, que a Igreja Católica exercia sobre a intelectualidade, né, sobre a própria cultura até então. Então esses fatores combinados explicam aí o êxito do movimento renascentista, que começou na Itália, porque era realmente a região mais rica da Europa, controlava aí o comércio de especiarias via Mediterrâneo com o Oriente, então a burguesia italiana era mais próspera, começou lá em Florença, né, na Itália, e depois o movimento se expandiu pela Holanda, Portugal, né, França, Espanha. Então são inúmeros os artistas, intelectuais e pensadores do movimento artístico, né, científico que representou o movimento renascentista. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Donatello, isso no campo das artes. Sem falar aí na literatura, a gente tem Cervantes, a gente tem
Camões, a gente tem Tomás Moros e outros mais. Foi um movimento realmente, um movimento de elite, é bom a gente colocar sempre isso, não foi alguma coisa acessível, né, à população de um modo geral, que grande parte dela, a imensa maioria, não era alfabetizada, mas foi um movimento que, digamos assim, ele construiu as bases, ele foi o esteio para a grande virada intelectual, né, a virada da mentalidade medieval para a mentalidade moderna. E é um tema muito presente aí no Enem e em outros vestibulares. Tá ok, gente? Então é isso aí. Tá? Já foi dado aqui o nosso recado. Um beijo para vocês. Continuem sempre com a gente aí. Abraço.